Fala, turma! Outro vídeo, mais questões. Regimento Geral da Unesp. Estudando para o concurso público da Unesp. Tanto questões de provas anteriores, quanto questões inéditas formuladas pela banca Nagata. Vamos lá! Compete ao Conselho Universitário enviar às autoridades competentes anualmente o relatório das atividades da universidade. Opa, peraí! A questão pede aquilo que estabelece o regimento. Isso está certo? Se estiver a resposta da questão, porque pede a correta. B. A CPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo integrado à estrutura da reitoria? Opa, CPA, Comissão Permanente de Avaliação. Cabe aos chefes de departamentos opinar sobre criação de cargos e funções da carreira docente. Olha aquele tipo, de estudo de questões cara crachá. O que compete a quem compete o quê? É competência do chefe do departamento? Opinar sobre criação de cargos e funções da carreira docente? Dedidado o controle administrativo, financeiro e de resultados das autarquias vinculadas ou autarquias associadas, será exercido pelo presidente da congregação. Epa! Presidente da congregação? Esta expressão você viu no regimento? Os colegiados e as comissões da Unesp só poderão funcionar com a presença da totalidade de seus membros, salvo nos casos de segunda convocação. Olha só, enviar às autoridades competentes todo ano o relatório da universidade não é competência do Conselho Universitário, é do reitor. A alternativa correta de acordo com o regimento B de bola. Aqui não é competência do chefe do departamento, mas da congregação. Você vê, artigo 40. Olha só, metade e mais um de seus membros. Não é a presença da totalidade de seus membros. Metade e mais um. E aqui, presidente da congregação, nós dissemos, nós não vemos essa expressão no regimento. Esse controle administrativo, ele é exercido pela reitoria. Tá ok? Então, aqui está errado, não é presidente da congregação. Outra questão, olha como estava na prova. De 2013, turma. De acordo com o regimento, o concurso para livre docência deverá atender, entre outros, ao seguinte requisito. Olha, questão inédita, banca Nagata, falando de concurso para livre docente, para que o professor possa se tornar professor associado ou professor com livre docência. Então, deve atender para esse concurso alguns requisitos, mas diz aqui na questão ao seguinte requisito. Quer dizer que nós temos 5 possíveis requisitos, mas apenas um está de acordo com o regimento. Outros 4 com algum erro. Olha a alternativa A. Tem cabimento achar que as notas é de 0 a 100, galera? Não sei se isso existe ainda no ensino fundamental ou educação básica. O que é isso? Errado. 0 a 10. Integrantes da banca deverão ter no mínimo o título de doutor? Opa, é concurso para livre docente. No mínimo o título de livre docência. Não é. Já vamos riscando aqui porque eu trouxe a fundamentação. Você vê, não é 100, mas é 10. Não é doutor, mas é livre docente. 5 professores na banca. Não são 3. Não. Podendo quantos, no máximo, pertencer à unidade? 2 deles, tudo bem, tá lá. Notas atribuídas à prova de defesa de tese e aos títulos de trabalho terão peso 2. As outras provas, terão peso 1 cada uma delas. Olha o que diz a alternativa D de dado. Notas atribuídas à prova de defesa de tese terá peso 2. E as notas atribuídas aos títulos e trabalhos, peso 1. Que isso? Que isso? Errado. Leia corretamente a redação do inciso 5º. Olha aqui. 7, superior a 7, com 3 examinadores. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7, com 3 examinadores. Resposta da questão, porque é um requisito a ser atendido naqueles concursos para professores livre-docentes ou de livre docência. Opa, outra questão inédita. Segundo o seu estatuto, a Unesp poderá atribuir a seus professores aposentados
que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa o título de professor emérito. Aí aquele candidato mal preparado, nervoso, ansioso, fala: meu Deus, não estava no meu edital o estatuto. Peraí, galera, é só o começo do enunciado da questão. Olha o núcleo. Conforme disposto no regimento, conceder e outorgar títulos de professor emérito nos termos do estatuto da Unesp cabe. É isso que importa, galera. Isso aqui é só um introito, uma introdução. E está até nos ajudando a entender o que são esses termos do estatuto. Isso aqui. Ok? Mas quem é, de acordo com o regimento geral da Unesp, que concede e outorga títulos de professores eméritos? É o CO, reitor, congregação, diretor, Assembleia Geral da Unesp. De novo, quem estuda o regimento sabe que não tem essa expressão. Já risca na prova. Conselho Universitário, opa! Aquela pessoa que estudou o estatuto poderia até marcar a alternativa A. Mas olhe, conforme disposto no regimento. Não está escrito conforme disposto no estatuto. Se fosse no estatuto, haveria até mesmo duas respostas possíveis. Mas, de acordo com o regimento, quem concede ou outorga títulos de professor emérito, congregação. Está aqui a fundamentação no artigo 40, inciso 30. Porque lá no estatuto, artigo 41, o inciso 19, ele reforça: conceder e outorgar título de professor emérito a professor aposentado da sua unidade universitária que se tenha destacado na carreira, competência da congregação. Mas o artigo 101 do Estatuto diz que, com a aprovação de 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário, a Unesp poderá atribuir títulos de professor emérito aos seus professores aposentados de qualquer unidade universitária que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa. Mas estamos estudando o regimento. Esquece isso daqui, ó. Isso daqui é para pegar candidato a candidato desavisado, despreparado. Você matou. Questão cara crachá. Quem concede ou outorga título de professor emérito, congregação. Outra questão pelo regimento: apreciar as inscrições de candidatos a concurso para cargos docentes é uma atribuição inspirada em questão cobrada em prova anterior, galera. Muita gente vai acertar. Alguns, por precipitação, por leitura vaga, superficial da questão, vai errar. Por quê? Pelo regimento, não sei o que, inscrições de candidatos a Fábio, congregação. A pessoa marca e errou. Por quê? Porque aqui não está o verbo aprovar as inscrições. Veja, apreciar. Apreciar. Quem vai apreciar as inscrições é a direção da unidade universitária. Não acredita? Veja, artigo 106. A direção daquela faculdade ou daquele instituto da Unesp vai apreciar as inscrições. E uma vez julgadas em ordem as inscrições, serão submetidas à aprovação da congregação. Tá ok? Veja que no artigo 40 diz que é competência da congregação aprovar a inscrição de candidatos a concurso para cargos docentes. Mas essa aprovação vem depois da apreciação das inscrições, que precisam estar em ordem, e essa apreciação das inscrições é feita pela direção da unidade universitária. Fácil ou difícil, galera? Você acertaria? Olha como caiu em prova anterior. Aí sim, veja o verbo aprovar as inscrições. Quem é que aprova, turma? Congregação. Leia de novo o que está na sua tela. Principalmente o artigo 106. E o 40 corrobora a resposta da prova anterior. Aprovar as inscrições, congregação. Agora, apreciar as inscrições, direção da unidade universitária. Vamos lá. Norma é diretora de uma faculdade da Unesp e será nomeada presidente do campus universitário em que se situa sua unidade universitária. E Leila, por outro lado, fiscaliza o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, e a partir das situações hipotéticas, a quem cabe nomear os presidentes
e vice-presidentes dos campos? E qual a função exercida por Leila? A Norma é diretora de faculdade e vai ser nomeada presidente do campus. Para a Norma, não precisaríamos da historinha. Por quê? Diz aqui no núcleo da questão. Quem é que nomeia o presidente e o vice-presidente do campus? Ou do grupo administrativo do campus? E aí você olhava nas alternativas. Reitor, diretor, CO, reitor ou chefe de departamento? Entendeu? Agora, para saber a função exercida de Leila, você tem que ler na historinha. Leila fiscaliza o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. E não à toa fiz essa questão por causa disso aqui, galera. Chefe de departamento e a confusão com o conselho de departamento. Então você sabe, quem nomeia os presidentes e vice-presidentes está lá, ó, inciso 14, artigo 24. Reitor estaria certo na alternativa A, mas não é. A Leila não é diretora de unidade. Está certo na alternativa D e Leila. E Leila é chefe de departamento, porque você vê no regimento, fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino é competência do chefe do departamento. Agora, cuidado! Coordenar os planos de ensino das disciplinas é competência do conselho do departamento. Então, se na sua prova estiver de acordo com o regimento geral da Unesp, coordenar os planos de ensino das disciplinas, aí estará lá na alternativa A, chefe do departamento. Não é a resposta. Procure pela alternativa com conselho do departamento. Conselho coordena, concor, conselho coordena. Agora, chefe, o chefe fiscaliza, conselho coordena. Tá ok? Legal? Resposta da questão D de dado. Vamos a outra? O regimento estabelece que o concurso para provimento de cargo de professor titular será aberto a candidatos que preencham no mínimo a condição de professor, doutor, livre-docente, especialista, mestre, doutor honoris causa. Que é isso? Doutor honoris causa você já arrisca na prova. Mestre, mais ainda. Olha aí. Doutor, livre-docente, especialista, turma. E eu estou riscando porque tá fácil, ó. A condição de professor livre-docente ou professor associado. Vamos relembrar rapidamente? O professor começa com o cargo inicial, professor assistente. Aí depois, obtendo o título de doutor, ele pode acessar a função de professor assistente doutor. Depois, nessa função de professor assistente doutor, ele faz o concurso de livre docência e pode acessar a função de professor associado ou professor livre docente. Quando ele é professor associado ou professor livre docente, aí sim ele pode atingir o cargo final da carreira docente, que é o cargo de professor titular. Então, para concorrer ao cargo de professor titular, o professor já precisa ser professor associado ou professor com livre docência. Beleza? Olha aqui. Conforme estabelece o regimento, a estrutura e o funcionamento da AUIN serão estabelecidos mediante. Houve até uma inscrita que falou sobre isso aqui no canal. Eu busquei a questão, está aqui. A, B, C, D ou E. Não é difícil. Não é. Serão estabelecidos por portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo CO. Será? Por portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo CEP. Por portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pela congregação. Assim não poderia, galera. Decreto do CO, decreto do reitor. Você lembra de decreto no regimento? Veja, por portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo CO. Resposta da questão? A de amor. E falava da Agência Unesp de Inovação. Uma outra questão na sua prova pode dizer, conforme estabelece o regimento, a estrutura e o funcionamento da Comissão Permanente de Avaliação serão estabelecidos mediante, e seria a mesma resposta. Veja aqui, 32C fala da AUIN, fundamenta a resposta A da questão cobrada em prova anterior. Na sua prova, se cair falando de CPA, a resposta é a mesma coisa. Veja os destaques na cor azul. Ok?
E acabou. Farei outro vídeo depois. Bons estudos até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!